Amém e amém. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. A vitória do Senhor. Aleluia. Nós temos compartilhado esses dias, nós temos falado sobre Deus tem o melhor para nós. Se você não assistiu semana passada, foi tremendo, assista lá, está lá no YouTube. Deus tem o melhor para cada um de nós. Como isso é importante, como isso é bom rever, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu tenho visto a igreja, às vezes eu fico indignado com a igreja, que parece que a igreja sente que Deus tem algo para ti. E quando fala em algo, parece uma coisa tão comum, tão, sabe? Deus tem algo, Deus tem qualquer coisa. Mas Deus não tem qualquer coisa, Ele tem. Quando o filho pródigo, nós vimos na semana passada, quando o filho pródigo voltou, o filho pródigo volta à sua casa, o pai encontra com o filho pródigo, o que ele faz com o filho pródigo? Ele coloca a melhor roupa. O Júnior não estava aí para mostrar a sua melhor roupa, hoje ele não veio vestido a caráter, mas o pai dá o quê? A melhor roupa, põe um anel no dedo, a sandália nos pés, e ele coloca novamente e mata o boi cevado para celebrar e para alegrar, porque o seu filho estava morto e agora voltou. Então Deus não tem qualquer coisa para você, Ele tem o melhor. Cara, nós precisamos entender isso e viver isso. Deus tem o melhor para nós, Deus não tem qualquer coisa, Deus tem o melhor. E os planos de Deus são melhores do que os nossos. E como nós precisamos, abra sua Bíblia comigo rapidamente em Romanos. Prometo não demorar muito, que eu sei que o pessoal ainda tem que votar hoje. Fernandão, se não votar, fica triste. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Jefferson, estou precisando fazer os óculos novos, Jefferson. Oh, Jesus. Romanos 8, versículo 18. Todo mundo abriu, diz amém? Estou certo de que Vou começar a tentar de novo, vamos lá. Estou certo de que deste tempo, ou sofrimento, ou tribulações deste tempo presente. Zezinho, a Bíblia não vendeu um peixe errado. É o homem que está torcendo a palavra, dizendo que depois que você converte, você não vai ter problema. Porque você vê na Bíblia, Jesus diz o quê? No mundo. Aí depois ele tem nesse outro texto aqui, o que a palavra está dizendo? Fernandão, não tem jeito, Fernando. Não é verdade? Aí o povo vem dizer que aceita Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos. Cadê isso? Cadê isso? No mundo tereis aflições. Pô, Jesus já falou isso. E a gente acha que a gente não vai ter problema. Porque além dos problemas normais que todo mundo enfrenta, nós ainda temos demônios, temos várias situações tentando nos destruir e nos atrapalhar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Vão te ver, doutor. Vão te ver. Então, eu estou certo de que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com o quê? Glória que nos há de ser revelada. Aleluia. E a ardente expectativa, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deixa eu tentar te explicar esse texto de uma forma clara e simples. Existem pessoas lá fora esperando para que você viva o projeto de Deus para você. Existe uma expectativa lá fora de pessoas que estão se perdendo, esperando a revelação de Deus na sua vida. Existem igrejas para serem abertas, e existem ICs para serem abertas, existem, coisas para serem feitas através da sua vida. E há uma expectativa no mundo de ver e de conhecer o verdadeiro evangelho. Quando você fala lá fora sobre Jesus, o mundo
mundo tem uma necessidade e um desejo de encontrar com Jesus verdadeiro. Não com Jesus que as pessoas falam, não com aquelas coisas, aquele Jesus que a pessoa coloca no para-choque do carro ou no adesivo do carro, mas está convivendo uma vida de pecado. Não, mas um Jesus verdadeiro, uma expectativa verdadeira de conhecer um evangelho verdadeiro e de ver Jesus, um povo que representa Jesus aqui na terra de uma forma correta. Há uma expectativa na criação. E nós precisamos, e existem pessoas lá fora buscando, existem casamentos precisando ser restaurados, existem pessoas precisando ser libertas das drogas, existe uma nação lá fora precisando encontrar com Jesus verdadeiro, e eles esperam que eu e você sejamos esses representantes lá fora. É isso que ele busca, é isso que o povo lá fora espera. Mas enquanto eu e você brincarmos de igreja, brincarmos de evangelho, brincarmos com os nossos posicionamentos e não levarmos Jesus a sério, nós não vamos representar Jesus como ele precisa ser representado. Nós precisamos representar, e há uma ardente expectativa lá fora, esperando a revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa lá fora, esperando. Os seus amigos na escola, os seus amigos no trabalho, eles precisam ver alguém que eles possam usar como referencial. Eles precisam de alguém no qual eles possam confiar os seus problemas. Eles precisam de alguém a qual eles possam abrir o seu coração. Eles precisam de alguém a qual possa orar por eles no momento difícil. E é isso que o mundo lá fora está procurando. Mas quando ele encontra na igreja um povo que não está levando Jesus a sério, um povo que só brinca, chega lá no serviço, começa a contar piada que não devia contar, começa a falar o que não devia falar, o que acontece com as pessoas? Elas se decepcionam com o evangelho. Então há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós precisamos então dessa revelação, para que isso não seja mais simplesmente um conhecimento, mas isso seja uma verdade de vida, algo que a gente viva, algo que a gente ande nisso e algo que a gente conquiste os planos de Deus para nós. Nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós precisamos confiar que os planos de Deus são melhores do que os nossos e viver os planos de Deus para nós. Nós temos que confiar que Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós precisamos entender isso e ter essa revelação e receber isso no nosso coração, não só como uma palavra, não só como algo falado, mas como algo vivido. Eu gosto de dar esse exemplo da Coca-Cola. Todo mundo sabe que a Coca-Cola faz mal. Faz ou não faz? Faz ou não faz mal? Vocês vão me ajudar a pregar. Coca-Cola faz ou não faz mal, Júnior? Mas quem toma Coca-Cola? Todos nós tomamos. Todos nós tomamos. Nós sabemos que faz mal, mas nós fazemos. Então o fato de você conhecer algo e o fato de você saber algo não significa que você vive. O fato de você saber de algo não significa que você vive. Você pode saber várias coisas, Richard, que você não deveria fazer e fazer do mesmo jeito. É ou não é verdade? É verdade. Então a gente sabe do que deveria fazer, mas quando aquilo entra como uma revelação no teu coração, você perde uns quilinhos, como o meu amigo, né? Fica mais fininho. Por quê? Porque você entende que aquilo faz mal para você. E que aquilo faz mal para a sua saúde, e você começa a tomar algumas posições, porque aquilo deixou de ser um conhecimento para se tornar uma revelação. Há uma grande diferença entre conhecimento e revelação. E eu creio, e falo isso para vocês com toda a certeza do meu coração, a igreja está cheia de conhecimento, mas com pouca revelação de Deus. A igreja dos últimos dias, ela tem muito conhecimento, porque nós temos ouvido mais, nós temos acesso a mais palavras do que qualquer outra geração antes de nós. Nós temos YouTube, nós podemos ouvir pregadores do mundo inteiro. Nós temos acesso a palavras de todos os lugares, nós temos acesso a tudo, nós temos acesso à informação, nós temos acesso a curso, nós temos acesso ao maior número de informações possíveis, mas transformar isso em realidade, transformar isso em vida, nós temos falhado como igreja. Essa é a grande verdade. Então há uma ardente expectativa de Deus, da criação, para que os filhos de Deus entendam a revelação de que os planos de Deus são melhores do que os nossos.
Que a igreja entenda que não abandoneis a congregação dos santos, como é costume de muitos, porque o fogo, quando o graveto é afastado do fogo, ele apaga. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e aceitar essas verdades, e que elas sejam uma revelação no nosso coração. E entendermos e aceitarmos que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Fala para a pessoa que está do seu lado: os planos de Deus são melhores do que os teus. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. E dentro disso, vamos lá, pula para o versículo 28 por causa do tempo. Talvez a gente volte para isso na semana que vem. Sabemos, versículo 28, se os planos de Deus são melhores do que os nossos, então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu. Você não foi chamado para qualquer coisa, você foi chamado para um propósito. E todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Quantos aqui amam o Senhor? Levanta as suas mãos. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Pastor, eu estou passando por um dos momentos mais difíceis na minha vida. Porque Deus está te preparando, Deus está afinando a corda, Deus está ajustando a corda, para que Ele dê uma nota mais alta, para que Ele atinja um tom mais alto que você não atingia antes, para que você consiga fazer algo que você não fazia antes. Deus está te estruturando para algo que você pode precisar daqui a alguns anos. Quantas vezes, às vezes eu me vejo lembrando de coisas que eu aprendi no Instituto Bíblico, quando eu tinha 20 anos, que eu estava fazendo o Instituto Bíblico na África do Sul. E às vezes eu lembro de algumas palavras, eu lembro de algumas coisas, e aí vem aquele sentimento no coração. Na época, eu não sabia que Deus estava me preparando para o que eu ia enfrentar hoje. Você não sabe o amanhã, mas Deus é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. O amanhã pertence a Deus, e Ele já sabe de tudo que você vai passar. Ele sabe de todas as lutas que você vai enfrentar. Então, nesse exato momento, Ele já está te preparando, Ele já está te equipando. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: não desanima no meio do processo, não desanima no meio da caminhada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece o contrário. Ah, pastor, eu estou sendo pisado pelo meu chefe. Deus está te preparando para que quando você for virar chefe, você não pise nas pessoas abaixo de você. Então você vai ter um conhecimento diferenciado. Você vai ser uma pessoa diferente, porque você sabe o tanto que é duro ser pisado por um chefe. E quando Deus te levantar, quando Deus te exaltar, e quando Deus fizer como José, tira ele lá da cadeia e coloca ele como governador. Ele sabia como era tratar as pessoas lá embaixo, porque ele tinha sido tratado de uma forma errada. E quando os seus irmãos encontram com ele, sabe o que ele faz? Ele trata os irmãos de uma forma correta, porque ele sabia o que era ser maltratado por um irmão, ele sabia o que era ser pisado por um irmão, ele sabia o que era ser vendido por um irmão. E quando ele tem a oportunidade de fazer a mesma coisa, Deus já tinha mostrado para ele o tanto que era ruim. E sabe o que ele faz? Eu não vou fazer isso com os meus irmãos, porque eu sei que dói. Deus está trabalhando. Mesmo quando as coisas não saem como você quer, mesmo quando as coisas não dão do jeito que você espera, mesmo quando as coisas não saem da forma que você pretendia, mesmo quando você não sai da forma que você gostaria que saísse, Deus está no controle. Deus está no controle, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que eu tenho feito, meu querido, é que quando eu passo então por elas lutas e pelas dificuldades, eu peço: Deus, me ensina logo o que eu preciso aprender, para que esse tempo e esse tratamento seja mais rápido, para que esse processo seja mais rápido. Ah, meu Senhor, sabe quando o pai da gente põe a gente de castigo? Aí Deus, me ensina logo para que eu possa sair desse castigo, desse quarto. Porque eu sei que Tu estás trabalhando em algo na minha vida, Tu estás moldando em algo, Tu estás tirando algo. Aí algumas pessoas chegam para mim: pastor, eu perdi o emprego, pastor, eu estou passando um momento difícil. Quem sabe Deus está te chamando para um tempo de intimidade, quem sabe Deus não está trabalhando e te trazendo para um tempo mais perto. Deus sabe o que Ele está fazendo, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, amém? Versículo 29, pois o que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E é isso que Deus está fazendo na sua vida, meu querido, gerando
a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! E os que o predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que também justificou, estes também. Você é um glorificado em nome de Jesus. Não é qualquer plano. Não é qualquer chamado. E você que está assistindo online, coloca aí no chat: eu sou um glorificado em nome de Jesus. Porque eu sou, fala para o irmão que está do seu lado, eu sou um glorificado em nome de Jesus. Eu tenho um chamado, e não é qualquer chamado, Zezinho, é o melhor chamado, é a melhor roupa, é o novilho cevado, é o anel no dedo. Eu tenho o melhor, eu sou glorificado, eu sou justificado em Cristo Jesus, porque é Ele que luta as minhas batalhas, é Ele que me dá a vitória, é Ele que luta por mim. Porque os planos de Deus são melhores do que os meus. Que diremos, pois, versículo 31, acerca dessas coisas? Que coisas? Essas que nós estamos falando, de todas elas. O que nós podemos dizer depois de tudo isso que nós ouvimos? Somente uma coisa: se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu creio, e eu oro por isso, para que Deus restaure. Sabe, Júnior, eu acho que a igreja tem entrado numa falsa humildade. E entrou um espírito de falsa humildade na igreja, que a gente não pode dizer quem nós somos. Ah, não, mas isso é orgulho. Não, não é orgulho. Saber quem você é. Por exemplo, quando eu digo que eu sou bonito, não é um orgulho. Não é um orgulho. É um conhecimento de fatos que são verdades. Tá vendo? Minha filha está aí para me dar uma força, cara. Aí, minha esposa aí. Mamãe sempre disse isso para mim, cara. Minha mãe... Aí o que acontece? Entrou uma falsa humildade na igreja que não, eu não posso dizer quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho que dizer que eu sou um pobre, que eu sou um moribundo, que eu sou um abandonado, que eu sou ninguém. Não, ei, eu sou filho do Deus Altíssimo, escolhido para reinar, escolhido como cabeça e não como cauda. E eis que eu te chamei como reis e... Ei... Eu tenho o melhor manto, o melhor chamado. Eu tenho o Deus de toda a glória lutando por mim as minhas batalhas. Eu não sou qualquer um, eu sou um escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu sou um dos escolhidos de Deus. Eu sou um dos queridos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre mim, guerreando e batalhando as minhas batalhas e guerreando por mim. Eu não sou qualquer um, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. E quando você entra num lugar, e quando você está em algum lugar, você está lá para representar Jesus aonde você estiver. Você é o representante desse Deus Todo-Poderoso, dos céus e da terra, aqui na terra. E aí sabe o que acontece? Nós entramos cabisbaixos nos lugares. Nós entramos com vergonha de dizer que somos crentes. Mas nós temos que entrar num lugar, e nós temos que entrar numa casa onde a pessoa está doente, e dizer: chegou aqui a cura, porque um representante de Jesus está aqui. E a Bíblia me prometeu que eu imporei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então eu estou aqui baseado na tua promessa e na tua palavra, e eu vou impor as mãos e eles serão curados. Pastor, e se eles não for? A responsabilidade já não é minha, eu cumpri o que Deus mandou eu fazer. Mas eu tenho que entender que eu não sou qualquer um. Júnior, eu não sou qualquer um. Eu sou um escolhido de Deus. Eu trabalhei muitos anos e andei muitos anos com Danduque, viajei com ele. E quando ele chegava num lugar, ele dizia: o avivamento chegou aqui, porque eu trago o avivamento. E eu achava aquilo muito orgulhoso da parte dele no começo. Mas hoje, quando eu entendo
quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei que eu carrego algo de Jesus na minha vida. Não sou eu, não sou eu que faço. É a graça e a misericórdia de Deus que se renova sobre a minha vida toda manhã. Mas que ela está aqui, ela está aqui. Então não sou eu que dirijo a minha empresa, Bruno. Quem dirige a tua empresa é Jesus através da sua vida. Então não é qualquer empresa, é uma empresa dirigida por Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Volta comigo só um versículo rapidinho. Versículo 26. Deixa eu tentar te explicar quem você é. Versículo 26. Oh Jesus. Da mesma maneira, o Espírito faz o quê? O Espírito faz o quê? Nos assiste e nos ajuda nas nossas. Então, Bruno, quando você não souber como fazer na tua empresa, é o Espírito Santo que vai fazer através de você, porque você carrega um chamado, você carrega um selo, você carrega algo de Deus. Você carrega o Espírito Santo da promessa. Então, quando for fazer o vestibular, não é você, é o Espírito Santo que vai te ajudar nas suas promessas. Estenda suas mãos ali, abençoa a Mima, eu esqueci de orar por ela. Deus, eu quero cobrir a vida da Mima nessa viagem que ela vai fazer para fazer o vestibular. E como diz a tua palavra, o teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Que seja o Senhor fazendo através da tua filha, que o teu Espírito que nos fará lembrar todas as coisas. Assim o abençoo, guarda a vida dela, a entrada e a saída. E que seja ali uma bênção e seja feita a tua vontade na vida dela como é feita lá nos céus. Assim como o Pai, como pastor, eu a abençoo nessa manhã e declaro que seja feita a tua vontade na vida dela como é feita lá nos céus. Em nome de Jesus, amém. Mesmo vai estar saindo essa semana para fazer o vestibular. Então o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Mesmo que não sabemos como pedir, como convém. Mas o Espírito Santo faz o quê? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 32. Vamos lá por causa do tempo. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Aleluia. Antes o entregou por todos nós. Mas como não nos dará também todas essas coisas? Deixa eu te perguntar uma coisa. E eu sempre faço essa pergunta. Quantos gostam de mim aqui? Tem que levantar a mão, né? Que eu estou aqui. Quantos gostam de mim? Obrigado, Júlio. Obrigado. Obrigado. Somente o pessoal aí do... Né? O pessoal da folha de pagamento aí. Levanta a mão aí, galera. Ei! É isso aí. Pessoal de tempo integral aí. Meu funcionário fantasma, tu não levantou a mão, funcionário fantasma. Mano, não vou levantar essa parte não, que aí o resto, esses aí estão online. Não. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, Júnior. Tu gosta de mim, Júnior? Teu aliança. Quantos anos estamos juntos? 20 anos. Dá teu filho. Aí não. Hoje eu entrei aqui, os meninos do André, as meninas do André, duas joias preciosas estavam ali na recepção. Aí eu brinquei com a Ediane e falei assim, eu compro as duas, porque estavam com as camisetas ali vendendo, muito bonitas as camisetas, por sinal. E aí eu brinquei com a Ediane e falei, eu vendo. Aí a Ediane olhou para ela e falou, você vai? Ela, não. Mas mesmo com todo o amor e todo o carinho de 20 anos de caminhada que você nos conhece, tenho criado o Caleb e a Gemima nos caminhos do Senhor, graças a Deus. Mas mesmo assim é complicado dar teu filho, é teu. É teu. Mas o Pai deu o seu único filho por amor a você. Por que eu estou te dizendo isso? É o que a palavra está tentando dizer aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Tem uns aí que não deixam o filho nem fazer uma viagem de férias. Está magro. Não vou dizer quem é, só vou dizer que está magro. Não deixa nem os filhos sair da vista. Lembra o primeiro dia que o menino dormiu na chácara, está 7 horas da manhã, o cara estava lá na porta com um cafezinho da manhã. Mas ei, Deus deu o seu único filho. Como não te dará também todas as outras coisas? Você acha que uma empresa
Você acha que uma vitória pequena numa empresa, você acha que uma situação pequena dessa, o que é isso para Deus? Porque Ele deu o seu Filho, Ele te deu a salvação, Ele te tirou de um tremendal de lama, Ele te tirou daquele forró lá no entroncamento, Ele te livrou, Ele te livrou de algo horrível como o funk. Ele te livrou daquele funk que é algo horrível. Como é que pode alguém gostar de uma coisa daquela? Mas Deus te livrou de tudo isso. Como não te dará também todas as outras coisas? Como não te dará também todas as outras coisas? Tirou do xodó, mano. Versículo 33. Aleluia, obrigado, Senhor. Quantos podem dizer obrigado a Deus? Pela salvação, aleluia. Aleluia. Palma para Jesus aí, não é? Oh, aleluia. Você que está online, põe aí no chat as palmas para Jesus. Porque Ele nos tirou e não negou o seu único Filho por amor a mim e você. Eu não faria nem por mim. Versículo 33, quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Como se não bastasse tudo isso, Ele ainda nos justifica. O que é justificar? Deixa eu te explicar. Lê o versículo 34 para você entender. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus. E também o quê? Deixa eu tentar te explicar. Deixa eu te explicar. O que é justificar? Ele está lá diante do Pai neste momento, dizendo: Pai, eu tive lá na terra e eu sei o tanto que é difícil viver ali. Eu sei que às vezes o Paulinho tem vontade, mas ele não consegue. Mas olha o coração dele, Pai. Ele está tentando. Pai, olha para ele. Tem misericórdia dele. Pai, lembra do meu sacrifício na cruz. Lembra quando eu morri na cruz pelo Nilo. Eu sei que às vezes é cabeça dura, eu sei que às vezes é teimoso, mas tem misericórdia dele. Abençoa, Pai, abra as portas para o Nilo. Deus abre e faça por ele, sabe? Deus abençoa. Deus é tão difícil. Deus, ele vai enfrentar agora uma luta. Deus, ele vai passar por um momento difícil. Deus, eu te peço pelo Nilo nesse momento, eu te peço pelo Jaime. E antes dele morrer, ele disse: eu não oro só pelos que estão aqui, mas eu oro por aqueles que hão de crer em meu nome. Eu oro por aqueles que hão de crer. Eu oro por aqueles que aceitarão Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então nesse exato momento, Jesus está diante do Pai te justificando, explicando para o Pai, justificando e intercedendo por ti com gemidos inexprimíveis, como o Espírito Santo diz. Ele está clamando por ti e dizendo: Pai, eu sei que ele não está fazendo aquilo que deveria fazer, eu sei que ele não está totalmente ali, mas ele está tentando. Pai, ele vai conseguir. E aí ele sai de lá, ele desce aqui e sopra no ouvido do Jorge: Jorge, não desanima, Jorge, não para no meio do caminho, você vai conseguir chegar, e o Espírito Santo vai te ajudar. E ele pede para o Espírito Santo, dá uma força aí para o Jorge, porque eu vou ali rapidinho interceder de novo diante do Pai. E ele chega diante do Pai e diz: Pai, o Senhor precisa abrir aquela porta. E é isso assim que Deus trabalha. Por isso que eu te garanto que os planos de Deus são melhores do que os teus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os teus. Nós temos que entender, e é isso que eu te disse no começo, isso precisa sair de ser um conhecimento e ser uma revelação. Porque quando isso for uma revelação, quando você estiver passando pelos problemas durante a semana, você vai lembrar que tem alguém diante do Pai intercedendo por ti.
Quando você passar por lutas, você vai saber que tem alguém intercedendo por ti diante do Pai. E mesmo que a tua resposta esteja parada no segundo céus, como essa resposta de alguns homens ficou parada, mas no momento certo ela vai chegar, porque Jesus está intercedendo diante do Pai por você. É Ele que nos justifica. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta para o teu irmão. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, os problemas, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, ó Moçambique, somos entregues à morte o dia todo. Força Almir. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, então, somos o quê? Mais do que vencedores. Ele não diz vencedores, ele diz mais do que vencedores. Por quê? Por quê? Porque de Jesus já venceu na cruz por mim. Eu não dependo, presta atenção, o vencedor depende de uma vitória para ser declarado vencedor, mas um mais que vencedor, ele já é declarada a vitória antes da luta, porque Deus já te entregou a vitória, porque junto com a aprovação, Deus manda o livramento, porque Ele não te deixa ser tentado além das tuas próprias forças, porque junto com a aprovação, junto com a tribulação, junto com o problema, Ele já libera sobre a sua vida a vitória. Então você não depende da situação para declarar vencedor. Eu sou mais do que vencedor, porque hoje Jesus já venceu a minha batalha lá na cruz. E quem me justifica? É Ele. Então eu sou mais do que vencedor, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o quê? Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Satanás não pode impedir os planos de Deus na sua vida. Igreja, para de dar glória a Satanás por coisas que ele não tem feito. Para de dar glória a Satanás por coisas que ele não tem feito, porque ele não pode tocar no plano e não pode tocar no ungido do Senhor, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal, porque os planos do Senhor passarão céus e terra, mas a sua palavra cumprirá. Não vai passar a palavra de Deus. Então nem anjos, nem principados, ele nem fala de demônios, ele fala de principados, dos chefes, nem eles podem tocar no chamado e no propósito de Deus para a sua vida. Nem os potestades, nem os no presente, nem as que ainda estão por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Olha para o outro lado do Senhor e diz: ô criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. E quando eu peguei essa visão e quando eu meditava sobre isso, nessa palavra, algo me saltou no coração. Se nós temos toda essa vitória, se nós temos tudo isso ao nosso favor, por que nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós? Por que nós não estamos experimentando e vivendo o que Deus tem para nós? Se os planos de Deus são melhores do que os nossos, se os planos e os projetos de Deus são melhores do que os nossos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Nós declaramos isso aqui, nós vimos, e todo mundo levantou a mão e confiante que Deus tem o melhor para ti. Mas por que então nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós? Por que nós não estamos então experimentando, e por que nós não estamos vivendo e experimentando este melhor de Deus para nós? E eu quero te ajudar nessa manhã. Cadê o William?
Navinho Novos Productions. Tem que ser aqui por causa da transmissão, meu preto. Eu quero te ajudar a entender algo nessa manhã. Porque eu comecei a ver, e eu comecei a olhar para mim, que durante muitos anos, durante muito tempo, eu não vivi os sonhos e os projetos de Deus para a minha vida. Eu estava muito preocupado com algumas coisas e eu não vivi o que Deus tem para nós e para mim. Olha, isso é uma produção. Agora nós vamos melhorar essas produções, você vai ver. Vai ser o Bollywood. E eu comecei a ver, Jefferson, a gente atrás de uma parede, com obstáculos nos impedindo de atingir o potencial que Deus tem para cada um de nós. E quando eu comecei a olhar essa parede, eu comecei a dar nomes para esses tijolos. E talvez um primeiro nome que nós vamos colocar seja pecado. Cadê o pecado? Está descarregando. Cadê o pecado? Põe lá. Talvez o primeiro seja o pecado. É algo que Deus tem nos impedido de atingir o propósito e o projeto de Deus nas nossas vidas. Quantos concordam que o pecado tem sido um empecilho, um obstáculo? O que mais? Medo. Já colocaram medo aí? Orgulho. O que mais? Desânimo. Traz o desânimo aí. Põe na outra parede lá. Só esse aqui que vai ficar com as coisas. Aí. Desânimo. O que mais? Dá nomes aí. O passado. Tá aí, ó. Tem passado aí também. O que mais? Hã? O que mais que tem nos impedido? Ansiedade. Quando nós falamos de passado, nós olhamos também o passado bom e o passado ruim. Porque às vezes o passado ruim nos atrapalha, mas o passado bom também nos atrapalha, porque às vezes nós, mas eu já fiz tanto no passado. Não, eu já fiz muita coisa para Jesus no passado. E aí a gente começa a parar de fazer e de servir ao Senhor e de fazer. O que mais? Me ajuda aí. Preguiça. Olha. Essa foi profética, irmão? Preguiça. Vergonha, já está aí a vergonha? Põe a vergonha. Eu comecei a me olhar atrás então dessas paredes, Jefferson. Eu comecei a ver esses obstáculos que me impedem de atingir, Júnior, e de viver o que Deus tem para mim. Por que eu fiz duas paredes? Porque talvez o teu orgulho esteja ali, mas o teu pecado esteja aqui, seja um obstáculo maior. Esse é fácil da gente pular. E às vezes até os pequenos obstáculos nós conseguimos pular. Mas talvez os grandes não. Então talvez o seu orgulho, o seu pecado esteja do lado de cá, e a sua preguiça esteja do lado de cá. Mas eu queria que você entendesse que existem obstáculos grandes e obstáculos pequenos, que nos impedem de atingir e de receber o que Deus tem para nós. O que mais que tem aí? Falta de confiança. Prioridades erradas. Falta de fé. Verdade, fé nós nem colocamos ontem, mas é a verdade, é um grande empecilho. A fé, cadê? Escreve aí, fé.
Quantos concordam que esses têm sido os empecilhos, alguns dos empecilhos que Satanás tem usado, que nós temos usado como desculpas para não atingirmos o potencial de Deus? Está vendo? Até o falar a gente já erra, que Satanás tem usado. Não é Satanás que tem usado, porque ele não tem nem principados, nem... Agora eu vou te perguntar uma coisa, Jefferson, e para a igreja, Júnior. O que todas essas coisas têm em comum? Olhando tudo isso, o que todas elas têm em comum? O que, Jefferson? Não, mas o que todas elas têm em comum? O pecado já está aí. O que todas elas têm em comum? O pessoal que teve ontem não vale. O que todas elas têm em comum? Bora, Júnior. São impedimentos, mas o que todas elas têm em comum, Fernando? Bora. Hã? Todas elas dependem somente de uma atitude pessoal sua. Todas essas coisas que têm te impedido de atingir o que Deus tem para ti, dependem simplesmente de uma posição e de uma decisão e de uma atitude pessoal tua de vencer. Porque nós vimos aqui que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Nós vimos que Ele justifica, Ele guerreia nossas batalhas. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E eu vou te responder nessa manhã: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do projeto de Deus? Você mesmo. Você tem um poder nas tuas mãos que nem Satanás tem, de atrapalhar e de impedir o projeto de Deus na sua vida, por causa do livre-arbítrio que Deus te deu. Por causa que você tem direito a escolhas, você tem direito a decidir, você tem direito à decisão, você tem direito a vencer o teu orgulho, você tem direito a não vencer o teu orgulho, você tem direito de fazer ou não fazer, você que decide vencer ou não vencer a preguiça, você que decide e não decide vencer o medo, você que decide ou não decide descer a vergonha, você que decide ou não decide, é ou não é verdade? Tudo simplesmente depende de nós, porque Jesus já fez tudo. O que nós precisamos simplesmente é fazer a nossa parte. E quando chega a nossa vez de fazer a nossa parte, nós temos falhado e temos deixado de realizar aquilo que Deus tem nos chamado para fazermos. E nós temos deixado de ser aquilo que nós deveríamos ser. Nós temos deixado de atingir o que Deus tem para nós. E eu sempre digo isso aqui, porque deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Nós usamos muito, e por causa de eu viver de tempo integral, a boca fala do que o coração está cheio. Então automaticamente a gente vai falar muito do que o coração está cheio. Então automaticamente eu uso muitos os exemplos para o lado espiritual, mas isso serve para todas as áreas na sua vida. Enquanto você não vencer a preguiça, você não consegue um diploma de faculdade. Enquanto você não vencer o desânimo, você não consegue, é ou não é verdade? Quem tem um diploma de faculdade? Deu trabalho para conseguir? Ei, dá trabalho. Ir lá, aguentar professor falando na cabeça, fazer trabalho, fazer TCC. Enquanto nós não decidirmos fazer algo mais e conquistar algo mais, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. Enquanto nós não vivermos, enquanto nós não decidirmos vencer esses obstáculos pessoais, porque tudo, presta atenção, tudo que dependia de Jesus, Ele já fez. Ele já colocou o anel no teu dedo. Ele já te deu a melhor roupa. Ele já te deu o melhor chamado. Ele já deu a ti os talentos que você precisa para realizar o teu chamado. Ele já colocou na tua vida os dons que você precisa para realizar o chamado. Ele já deu tudo
tudo que você precisava para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Só falta a tua parte no acordo. E talvez como aquele filho pródigo, nós temos vivido na casa do Pai com tantos privilégios e não temos usado o que Deus tem para nós. Porque só depende de uma atitude nossa. Só depende de uma atitude nossa. Uma atitude de resolver e decidir pagar um preço. Uma atitude de resolver e decidir fazer o que ninguém está fazendo. Uma atitude de vencer cada um desses obstáculos e passar por cima de todos eles. Talvez um seja mais difícil para ti do que outros. Talvez a ordem para você possa estar trocada. E talvez até mesmo se você parar para pensar hoje, talvez algumas coisas não estão todas aqui. Eu só queria que você tivesse uma imagem. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus trabalha agora no teu coração e te mostra áreas na tua vida que você precisa deixar. Às vezes é um vício. Pastor, eu não tenho vício. Não tem? Quanto tempo você gasta na frente da internet? Quanto tempo você gasta na frente do Facebook? Quanto tempo você gasta na frente de um computador? Quanto tempo você gasta na frente de uma televisão? Conheço pessoas que deixam de vir para um culto para assistir um jogo de futebol e vêm dizer para mim que não tem vício. Vício não é só cigarro, vício também é qualquer coisa que toma o lugar de Jesus na sua vida e que toma o primeiro lugar. Qualquer coisa que você estiver disposto a deixar para fazer aquilo, é um significado que aquilo é um vício na tua vida, porque você não está disposto a largar aquilo. Mas todos nós enfrentamos então medo, pecado, orgulho, ansiedade, desânimos, prioridades erradas, falta de fé, preguiça, falta de confiança e vergonha. Medo de errar. Medo da empresa dar errada. Medo das coisas não saírem como você planejou. Medo de não passar. Medo de não conseguir. E você esquece que é Deus que luta por ti. Você esquece de todos os textos que nós lemos aqui agora há pouco. É Deus quem te justifica. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E o que você precisa ter é simplesmente uma confiança de que Deus está no controle. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas, nós sabemos o texto. Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos o caminho, nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas isso precisa sair daqui e se tornar uma revelação nas nossas vidas. Nós precisamos parar de brincar de igreja, nós precisamos parar de brincar de evangelho, e nós precisamos viver um evangelho verdadeiro e largarmos tudo isso e sermos aquilo que Deus tem para nós. Há um chamado de Deus, há uma urgência de Deus, há um chamado de Deus para Deus usar essa igreja, para Deus usar a tua vida. Deus precisa, pastor, você está dizendo isso só na área espiritual? Não, Deus precisa de empresários para que possam sustentar o reino. Nós precisamos enviar missionários. O ano que vem nós temos pelo menos 3 regiões para enviarmos missionários, que nós precisamos de sustento para esses missionários. Nós precisamos de empresários que sustentem o reino, que mantenham a obra. Então deixa eu te dizer uma coisa: há um projeto e um propósito de Deus na tua empresa, há um projeto e um propósito de Deus no teu emprego, há um projeto de Deus no teu trabalho. Deus vai usar aquilo para sustentar obreiros e missionários. Não é uma brincadeira, não é simplesmente uma empresa, é um projeto de Deus. Então para de ouvir essas mentiras, para de jogar a tua própria carne, para de aceitar essas coisas e viva o que Deus tem para ti. Seja o milionário que Deus quer fazer de ti. Tenha coragem, busque direção. Vá para a cabana 3 dias e busque uma direção de Deus sobre a tua empresa e faça aquilo que Deus colocou no teu coração. E seja o projeto de Deus. E eu tenho visto, e Satanás tem tentado tocar e me tirar alguns empresários daqui, porque ele sabe que o dinheiro aqui é usado para o reino de Deus. Mas Deus precisa levantar homens e mulheres dispostas a fazer aquilo que precisa ser feito, porque Ele já fez
a parte dele no acordo. Jesus já fez a parte dele no papel, no acordo. Deus já fez a parte dele, Jesus já fez a parte dele, o Espírito Santo tem feito a parte dele. E cadê a nossa parte? Então a partir de hoje eu não quero mais ouvir a igreja dizendo: Satanás não deixou eu vir na igreja. Quem não deixou foi a tua preguiça. Quem não deixou foi o teu desânimo. Quem não deixou foi os teus compromissos. Porque para ir nas festinhas de aniversário, para comer de graça, todo mundo vai. Eu falo mesmo. Para ir nos outros lugares, todo mundo vai. Então para de arrumar desculpas e culpar Satanás e dar glória a Satanás por coisas que ele não tem feito. As decisões têm sido nossas. E sejamos homens e mulheres para bater no peito e assumir o nosso erro e a nossa falta de responsabilidade, os nossos erros, os nossos preguiça, o nosso medo, o nosso orgulho, a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, e vamos bater no peito e dizer: Deus nos transforma, Deus nos muda de dentro para fora. Espírito Santo me ajuda a vencer isso. Espírito Santo me ajuda a ser aquilo que Deus tem para mim. Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. E como diz no versículo, e Ele intercede por nós diante do Pai nas nossas fraquezas. Você não está só para vencer tudo isso. Deus está contigo, Jesus está contigo, e o Espírito Santo de Deus está contigo. Para te dar a ousadia do Espírito Santo, para te dar a força do Espírito Santo, para te dar a coragem que Ele deu para Daniel, a coragem que Ele deu para Davi, a coragem que Ele deu para os homens de Deus conquistarem e fazerem o que deles tinham que ser feitos. Sabe o que às vezes parece? Que nós achamos que aqueles homens de Deus eram como os super-heróis que nós lemos hoje no gibi. Homens que não existiram. Mas se você parar para estudar e para ler com calma, todos eles enfrentaram as mesmas lutas e dificuldades que eu e você enfrentamos. Eles eram homens comuns. A diferença é, eles tiveram coragem de sair de trás da parede. E será que nós vamos viver toda a nossa vida atrás de uma parede, arrumando desculpas e nos justificando? Ou nós vamos ser aquilo que Deus tem para nós? Será que nós vamos ser o pequeno grupo que hoje que tem descido da arquibancada para fazer o jogo acontecer? Ou nós vamos ser aquele grupo que fica na arquibancada criticando que o cara não joga bem, que ele não está rendendo, que ele não está fazendo o que tem que ser feito, que ele deu um passe errado? Vai lá dar o passe certo. Criticando porque a palavra não foi boa, vem cá pregar a palavra, está aqui o microfone, está liberado quem quiser pregar domingo que vem. Criticando a música, mas até que outro faça melhor, eu vou continuar servindo a Deus, vou continuar servindo a Deus, vou continuar fazendo, vou continuar passando por fora da minha muralha e vou ser aquilo que Deus tem para mim. Fala para o irmão que está do seu lado, mas aquele que você não gosta dele, que você não falou nada até agora, fala para ele: ei, Deus tem muito para ti. Deus tem muito para ti. Vamos ficar de pé.